Romana. Continuamos a nossa aventura ousadíssima de meditar com os padres da Igreja, versículo por versículo, o Saltério. O livro dos Salmos, com os seus 150 poemas, de uma beleza não só estilística, mas também teológica, espiritual, literária, indescritível. E já estamos no Salmo de número 9, Salmo de Davi, Salmo que descreve a confiança e o abandono a Deus, em Deus, do oprimido, do aflito, do angustiado, o Salmo do rei Davi. Terminamos o programa anterior refletindo o versículo 16 e leio: caíram as nações no fosso que cavaram, prenderam-se seus pés na armadilha que armaram. E citamos, comentando com Santo Agostinho e Dídimo o Cego, o livro do Eclesiástico, capítulo 27, versículos de 28 a 30. Quem lança uma pedra no ar, a vê cair sobre sua cabeça. A ofensa feita por traição atingirá também o traidor. Quem cava uma fossa, cairá nela. Quem põe uma pedra no caminho do próximo, nela tropeçará. Quem arma uma cilada a outrem, nela será apanhado. O desígnio criminoso volta-se contra o seu autor, que não saberá de onde lhe vem o mal. É uma máxima de uma sabedoria tremenda, e ela se cumpre, e ela acontece, e ela se realiza na vida de quem pratica o mal contra o próximo. Um dia, diz a palavra de Deus, o mal vai se voltar contra você. Foi a temática do versículo 16, e eu recordei isso justamente para mostrar o que vem por aí. O versículo 17, que vamos ler e comentar agora com os padres da Igreja, é a continuação do raciocínio, do pensamento do versículo 16. Com a palavra Davi. O Senhor se manifestou e fez justiça, capturando o ímpio em suas próprias redes. A justiça de Deus diante de quem faz o mal. Capturando o ímpio. Cuidado com o verbo capturar, que na linguagem humana dá a ideia, por exemplo, a polícia captura um presidiário, um fugitivo da prisão, captura um foragido da justiça, etc. Não é nesse sentido. Deus é Deus. Deus não captura o malvado nessas condições, nesses termos, com essas características. Mas como é que Deus captura o ímpio? Depois, em suas próprias redes. E o ímpio tem rede? O ímpio é o pecador. Quais são as redes dos ímpios? Vamos pedir a Santo Agostinho, o Grande, que nos explique esse versículo. O Senhor se manifestou e fez justiça. Os juízos de Deus são os seguintes: da tranquilidade de sua bem-aventurança, ou dos segredos da sabedoria, onde são recebidas as almas dos bem-aventurados, ele não envia ferro, feras ou coisa semelhante para atormentar os pecadores. Mas como são torturados e como o Senhor faz justiça? Capturando o ímpio em suas próprias redes. Rede. Nós sabemos o que é aqui no Nordeste brasileiro, eu sou nordestino, a rede, ela é uma peça, provavelmente de origem indígena, onde as pessoas se deitam. Normalmente é feita de pano, e as pessoas se deitam e se balançam. É um balanço gostoso, é um sono gostoso. Mas em âmbito de pescaria em água doce ou água salgada, a rede, ela é um instrumento de trabalho do pescador. Ela é lançada no mar, ou no rio, no lago, no açude, sei lá, onde tem peixe, e aí os peixes que estiverem ali, eles são capturados. Por isso, a rede é uma espécie de prisão. A rede é uma espécie de contexto no qual o peixe está ali aprisionado.
Bem, mas aqui não é nem num sentido nem no outro. Quando a Escritura diz capturando o ímpio em suas próprias redes, ou seja, na sua própria maldade, ele acaba caindo. Na sua própria iniquidade, ele acaba se chafurdando, se melando, se envolvendo. Ou seja, ele acaba sendo vítima do mal que ele criou, do mal que ele cometeu. É o mesmo raciocínio do versículo anterior. Aqui o salmista se dirige a Deus reconhecendo precisamente isso. O Senhor fez justiça, mas não fez justiça, como diz Santo Agostinho, mandando anjos, agora eu vou me vingar, você vai ver o que é bom para tosse, agora eu vou mandar o meu exército contra você para punir você. Tiremos da nossa cabeça essa ideia esdrúxula, incompatível com a santidade, a sabedoria de Deus. É simplesmente respeitando o malvado, no seu propósito de delinquir, que, com o passar do tempo, vai reverter o mal que ele está buscando, o que ele está criando, com o qual ele está se envolvendo. Ele vai acabar caindo nessas armadilhas, que ele mesmo, nessas redes, nesse emaranhado de coisas, de problemas, de trevas, de dificuldades, e ele vai colher aquilo que ele semeou. Agora vamos a um outro padre da igreja, esse menos conhecido aqui, mas de uma eloquência tremenda. Ele se chama Cassiodoro. Já citamos aqui, acredito que no programa anterior. Ano 490 foi quando ele nasceu e morreu no ano 585. Com a palavra, esse padre da igreja, pouco conhecido aqui, mas de uma sabedoria tremenda, hein? Prestem atenção. Reconhecer-se-á claramente que o Senhor julga quando os pecadores sofrerem a agonia da eterna tortura. Nesta vida, os seus crimes são incontroláveis. Por conseguinte, poder-se-ia pensar que ficarão impunes. Mas, quando chegar o dia da vinda do nosso Senhor e Salvador, e ele se sentar no trono da sua majestade, reconhecer-se-á plenamente que os seus juízos são perfeitos, e a raça humana será dividida pelo seu julgamento e colocada à direita e à esquerda. Fazer justiça significa buscar os méritos de cada um, sem escondê-los. Segue, então, a aberta declaração desse juízo, já que ele declara que se reconhece que o Senhor julga verdadeiramente. Ou seja, quando o pecador se mantiver amarrado no laço das suas ações e sofrer com justiça a pena de acordo com a natureza dos seus próprios atos. Pronto. Aqui está uma explicação que, no meu entendimento, é cabal. O Senhor manifestou sua justiça. Todos haveremos de prestar contas diante do Senhor, perante quem ninguém dissimulará, ninguém barganhará, ninguém tentará dar uma explicação. Não há explicação para aquele que sabe de tudo. É perda de tempo. É perda de tempo você dizer, Senhor, deixe-me explicar aqui uma coisa. Conversa. Não vai haver isso. Não há explicação para aquele que sonda, que perscruta, que conhece o mais íntimo do nosso ser. Aí está o dia da justiça, que também a Escritura chama de dia da ira, ou, se quisermos, dia da prestação de contas, dia do acerto de contas. Agora, vamos acertar? Chegue, vem aqui. Chegou a hora, e essa hora, para cada pessoa tomada individualmente, é aquele momento em que a igreja chama de juízo particular. Da mesma forma, o arremate da história, o juízo final
descrito no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, versículos de 31 a 46. Remeto você à leitura desse texto. Com a Escritura, nós temos aí no capítulo 25 de São Mateus uma explicação belíssima. O Senhor se manifestou e fez justiça. Apartai-vos de mim, malditos. Eis aqui as redes em que se colocaram os malvados, capturados em suas próprias redes. Está terminando o nosso primeiro bloco, não saia daí. No segundo bloco, a gente vai para o versículo 18. E esse salmo, no texto hebraico, ele tem 21 versículos. Então, chegando no 18º, já estaremos perto do fim desse salmo de número 9. Um grande abraço, daqui a pouco a gente se vê. Versículo 17 desse salmo, leio: o Senhor se manifestou e fez justiça, capturando o ímpio em suas próprias redes. E explicamos com Santo Agostinho e Cassiodoro, dois padres da igreja, o primeiro muito conhecido, o segundo pouco conhecido, o significado dessa expressão. Agora vamos ao versículo seguinte, o versículo 18. Que os pecadores caiam na região dos mortos, todos esses povos que esquecem a Deus. Povos que esquecem a Deus. Parece que o salmista aqui vislumbra dentre os seus adversários pagãos. Se de fato foi o rei Davi quem redigiu esse salmo, e essa informação aparece no versículo 1, Salmo de Davi, não é impossível você incluir também os inimigos internos do rei Davi, dentre os quais o seu próprio filho, Absalão, que se tornou inimigo mortal, inimigo declarado, inimigo implacável do seu próprio pai. Mas ele acabou morrendo por um general do exército do rei Davi, para a tristeza e amargura do rei quando soube da morte do seu filho. Mas todos esses povos que esquecem de Deus, a expressão aqui parece vislumbrar os inimigos externos de Israel, os povos pagãos. Mas aqui nós temos um pedido insólito. Um pedido, um desejo que, tomado ao pé da letra, nós cristãos não podemos formular a Deus. Desejar que os inimigos morram. Amai os vossos inimigos, rezai pelos que vos perseguem, fazei o bem aos que vos maltratam, disse nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 5, versículo 44. Então, novamente, nós temos aqui uma imprecação. O que é uma imprecação? É um desejo, um pedido a Deus de que aconteça o mal ao inimigo, ao adversário, a quem lhe prejudicou, a quem lhe detratou, a quem lhe causou dano, etc, etc, etc. O texto não deixa dúvida. Que os pecadores caiam na região dos mortos. Ou seja, região dos mortos, a morte. Mansão dos mortos é uma expressão que está no credo. Jesus Cristo morreu, foi sepultado, desceu à mansão dos mortos. Desceu à mansão dos mortos. Ou seja, ele morreu, ele experimentou a morte. Ele desceu à mansão dos mortos, à morada dos mortos, à habitação dos mortos. Mas como é que um cristão
interpreta esse versículo 18, que os pecadores caiam na região dos mortos. Se nós devemos ler o Antigo Testamento à luz do Novo, cujo mandamento novo é amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Quem nos ajuda a ler e rezar esse versículo segundo o Evangelho, segundo Jesus, primeiro Santo Agostinho, depois São Pacômio. Vamos a Santo Agostinho primeiro, depois São Pacômio. Que os pecadores caiam na região dos mortos, isto é, sejam entregues às suas próprias mãos, enquanto são poupados, e embaraçem-se no deleite mortífero. Todos esses povos que se esquecem de Deus, porque como não tentaram conhecer a Deus, este os entregou a um sentimento depravado. Outra tradução, São Paulo aqui cita Romanos capítulo 1, versículo 28. Deus os entregou. Ou seja, quando Deus entrega o pecador, significa o pecador decidiu pecar. Reiterou o pecado. Não quer sair dele. Continua a praticá-lo. Insiste em permanecer nele. Está verdadeiramente decidido. Então o que é que Deus faz? É isso que você quer? Pronto, eu entrego você à sua própria decisão. Vamos ler na versão da Bíblia Ave Maria, que é a Bíblia que nós utilizamos aqui no nosso estudo, Romanos capítulo 1, versículo 28. Como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus entregou-os aos sentimentos depravados e daí o seu procedimento indigno. Ou seja, o entregar de Deus, um pecador, ao seu próprio desígnio, Deus o entregou, Deus os entregou ao seu sentimento depravado. Deus respeitou a decisão deles. Aqui está a entrega. Os pecadores caíram na região dos mortos, caíram no buraco que eles armaram. Todos esses povos que esquecem de Deus. Que os pecadores caiam, ou seja, se é isso que eles querem, aqui está o pedido como deve ser interpretado, o versículo como deve ser interpretado à luz da fé cristã. Que os pecadores caiam. Eu não desejo o que ele quer, mas já que ele quer, é preciso respeitar a decisão dele, mesmo sabendo que ele vai quebrar a cara. Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. O pai entregou o filho a esse seu desejo? Entregou, respeitando o desejo dele de partir. Jesus entregou Judas Iscariotes para que ele caísse no sentido de, e aqui está, João capítulo 13, o que você tem a fazer, faça depressa. Ou seja, eu respeito sua decisão e não vou impedi-lo. Já é isso que você quer? Você já tomou sua decisão? Siga então o seu caminho. Ou seja, que os pecadores tomem consciência de que sua decisão vai levá-los a cair na região dos mortos, vão se estrepar. Agora, São Pacômio, padre da igreja, que nasceu no ano 292 e morreu no ano 348. Oh, que terrível desgraça! No mundo, tu foste louvado como um eleito, mas quando chegaste ao vale de Josafá, o lugar do juízo, foste despojado. Todos viram os teus pecados e a tua torpeza desnudada diante de Deus e dos homens. Uma grande dor para ti naquele momento. Para onde olharás? Abrirás a tua boca? Para dizer o quê? Os teus pecados estão impregnados em tua alma, que é negra como os pelos do corpo. O que farás então? Chorarás? Não haverá ninguém que te recolherá as tuas lágrimas, porque aqueles aos quais te entregaste não têm piedade.
Será horrível o momento em que ouvirás a terrível e afiada voz: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o demônio e os seus anjos. E mais, terei horror àquele que pratica o mal, e ainda extirparei da terra os ímpios. São Pacômio aqui é preciso, é cirúrgico, que os pecadores caiam na região dos mortos, diz o salmista. Ou seja, vocês nem imaginam o que é que aguardam vocês, o que aguarda vocês, se vocês não se arrependerem, se vocês perdurarem na iniquidade. Olha, tem uma rede na qual vocês vão cair. Tem uma região dos mortos terrível para a qual vocês serão enviados. Um destino tenebroso que vocês mesmos estão cavando, estão buscando, estão construindo. Todos esses povos que esquecem de Deus. A leitura de São Pacômio para o versículo 18, nada mais, nada menos é que Mateus capítulo 25, de 31 a 46, naquela parte em que o Filho do Homem vai dirigir suas palavras aos condenados. A palavra horripilante é essa: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o demônio e os seus anjos. Que fique bastante claro, estamos a 1 minuto do final, que esse pedido, à luz da fé cristã, nada contradiz o mandamento do amor. Que os pecadores caiam na região dos mortos significa aquilo que está em Romanos capítulo 1, versículo 28. Deus os entregou aos seus sentimentos depravados. É isso que vocês querem? É isso que vocês buscam? Estão convictos do que vocês pretendem fazer? A porta da rua é a serventia da casa, em linguagem nordestina. A linguagem de Jesus, a Judas Iscariotes. O que você tem a fazer?